Bom dia, Tião. Bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5, programa FM Notícias a partir de 12 horas e 15 minutos, horário paraguaio de verão, e 11h15, horário de Ponta Porã, horário do Mato Grosso do Sul. E você que também acompanha a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com o nosso boletim esportivo neste dia 13 de janeiro de 2020. Vamos falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem nós tivemos algumas confirmações aí na terceira vaga, na terceira fase, né? Algumas vagas na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em busca do primeiro título do torneio, o Palmeiras, que não tem a copinha ainda, avançou, né? Ao derrotar o Sertãozinho por 3-0. Já a Itapirense eliminou o Criciúma nos pênaltis após um empate no tempo normal por 1-1. O Cruzeiro, por outro lado, bateu o Sport por 1-0. Com gols de Fabrício, Ramon e Marcelinho, o Palmeiras superou o Sertãozinho e o Dilúvio, que caiu em Araraquara para selar sua classificação. Agora o Clube Paulista espera o vencedor de... Aliás, vai enfrentar o Goiás, né? Porque o Goiás nos pênaltis eliminou a Ferroviária. Jogo também com muita chuva lá em Araraquara. Em Itapira, a Itapirense abriu o placar com o Andrei, mas viu o Julian deixar tudo igual e levar o duelo nos pênaltis, onde brilhou o goleiro Matheus com 2 defesas, né? E times grandes aí ficaram no meio do caminho, né? Na sexta-feira, por exemplo, o Fluminense foi eliminado, né? Da competição. Santos também, nos pênaltis, perdeu para a Ponte Preta depois de um empate em 1-1. Também já está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O maior campeão, Corinthians, continua na briga porque venceu o Cuiabá por 3-1 e já joga hoje, né, com o Juventude do Rio Grande do Sul, para ver se vai para a fase de oitavas de final, né? Essa é a fase de 16avos de final, essa terceira fase, né? E aí depois vem a fase de oitavas de final. A final é no dia 24 de janeiro, dia do aniversário de São Paulo, na capital São Paulo. A final vai ser no Pacaembu. Vamos ver os confrontos. E o representante do Mato Grosso do Sul, o último representante do Mato Grosso do Sul, foi eliminado ontem, né, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O União ABC perdeu por 1-0 para o Grêmio no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, em duelo válido pela segunda fase da Copa São Paulo. E o resultado eliminou o time sul-mato-grossense da principal competição de futebol de base do país. A maior competição de categorias de base do planeta, né? O gol da vitória do Grêmio foi marcado pelo meio Diego Rosa, aos 31 minutos do segundo tempo, ao aproveitar a sobra de bola e bater forte fora da área. O time do União fez uma boa campanha, terminou em segundo no seu grupo, perdendo apenas no saldo de gols para Chapecoense, e fez um jogo de igual para igual com o Grêmio, quase se classificando. Mas está fora, né, o último representante do Mato Grosso do Sul, o Senna, o de Nova Andradina, perdeu as 3 primeiras partidas as 3 partidas na primeira fase e acabou eliminado ainda na primeira fase sem pontuar no campeonato, né? Confrontos então da terceira fase 16avos de final. Tem hoje às 17 horas em Jaú, o Londrina enfrentando a Ponte Preta. Em Bauru, o Botafogo de Ribeirão Preto vai enfrentar o Atlético Goianense, jogo às 15 horas. O Paraná Clube, em Rio Claro, vai enfrentar às 19 horas o RB Brasil, Red Bull Brasil. Às 15 horas tem Internacional e Desportivo Brasil em Porto Feliz. Em Bálsamo, o Mirassol joga contra o Joinville às 18 horas. Às 19 horas, na chave 6, né, tem Corinthians e Juventude. Hoje ainda tem o Tupi de Minas Gerais enfrentando na chave 7 o Atlético Paranaense, jogo em Itu. Na chave 8, em Budas Artes, na Grande São Paulo, às 14 horas, tem CRB e Taboão da Serra. Em Araraquara, já amanhã, às 16 horas, tem Goiás e Palmeiras, e Vasco e Náutico. O Vasco ou o Náutico, esse jogo estava sendo disputado, o Vasco estava ganhando por 1-0 do Náutico, e aí caiu um temporal, está adiado. Esse confronto deve ser decidido hoje pela manhã, né? Vasco ou Náutico enfrenta o Itapirense amanhã às 18h15. O Grêmio joga contra a Chapecoense em Mogi das Cruzes às 13h45. Na terça-feira também, às 13h45, em Comendador Souza, o Atlético Mineiro joga contra o São Bernardo. Em Diadema, o Água Santa enfrenta o Avaí. Em Barueri, o Cruzeiro joga contra o Oeste. Em São Bernardo, São Paulo vai enfrentar o Santa Cruz.
e o Coritiba joga contra o São Bento no Canindé. São os jogos aí da terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E falando do nosso futebol aqui no Mato Grosso do Sul, mais um estádio está liberado aí para os jogos do estadual e a Copa do Brasil, né? O palco da abertura do Campeonato Sul Mato Grossense, o estádio Ninho da Águia em Rio Brilhante, está liberado para receber jogos do torneio regional e também da Copa do Brasil. O Águia Negra abre a edição 2020 da competição contra a Sociedade Esportiva Ponta Poranense, né, dia 22 de janeiro, às 20h15. Já o compromisso pela Copa do Brasil está marcado para 12 de fevereiro contra o Sampaio Correia do Maranhão, às 19h30. Para seguir na competição nacional, o time de Mato Grosso do Sul precisa da vitória nos 90 minutos. Em caso de empate, o time do Maranhão se classifica para a fase seguinte. O Ninho da Águia é apenas o quarto estádio liberado para competições com presença de público. Além dele estão aptos o Noroeste de Aquidauana, o Laertão de Costa Rica e o Aral Moreira aqui de Ponta Porã. A expectativa é de que novas praças sejam liberadas pelo Ministério Público nesta semana com a entrega de laudos. O mais aguardado é o estádio Morenão, que passa por reforma emergencial para ser a casa do operário e o comercial neste ano. E se não conseguirem, né, com prazo apto e com prazo que tem de início do campeonato pela federação, os times de Campo Grande vão mandar os jogos no interior do estado, como aconteceu já em algumas edições aí, até que o estádio seja liberado, né? As Moreninhas também não tem condições, não vai apresentar laudo, até porque ninguém correu atrás disso agora. O único estádio aí que está esperando pela liberação do Ministério Público é o estádio do Morenão. E os clubes da capital não vão estrear no dia 22 de janeiro. Já largam em vantagem também, né, no Sul Mato Grossense. Eles vão esperar aí o laudo do estádio Morenão para ver se é liberado e depois está marcada a sua estreia. O restante das equipes estreiam no dia 22 de janeiro. É a programação, né, da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul para o estadual de 2020. A Ponta Poranense abre a temporada depois de voltar, né, para a primeira divisão. Abre a temporada enfrentando o atual campeão Águia Negra no dia 22, às 20h15, lá no estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também na TV Web Ponta Porã Informa.